Obrigada, queridos. Para mim é uma honra estar aqui realmente, não é? É estar na casa de papai. Esse casal pastoral de vocês são meus pais na fé. Então eu estou na casa de papai, estou de volta a casa. E como o filho casa, vai morar fora, vai estudar fora e de vez em quando volta para a casa de papai, não é? É assim que eu estou me sentindo hoje. Estou em casa mesmo, não é? Vocês são lindos e como a Aurinha falou, ou eu conheço você daqui de congregarmos juntos, ou conheço você de você ser meu aluno no Rema, ou certamente você vai ser também meu aluno no Rema. Então, de qualquer forma, queridos, estamos em casa. E, de fato, uma plateia tão seleta, não é? E eu fiquei pensando, Senhor, que responsabilidade, né? Que privilégio estar aqui na casa dos meus pais espirituais, com os meus irmãos, e de compartilhar a palavra do Senhor. E é uma honra mesmo, e um cuidado que eu tenho no meu coração, é de trazer algo fresco para a sua vida. Eu sei que esse trabalho, esse projeto da Escola de Paz já vem acontecendo há algum tempo, e eu não tenho, digamos, o conhecimento técnico, que eu sei que tantas outras pessoas passaram por aqui e trouxeram para você. Não é conhecimento de psicólogos, de pessoas que trabalham na área. Então, o meu conhecimento é vivido e experimentado. É o conhecimento da palavra. Eu até brinquei. Eu preciso falar alguma coisa muito técnica, porque se for muito técnico, não sei. O que eu sei fazer? Eu sei pregar a palavra, pode ser? Quando me fizeram o convite, né, a Aurinha fez o convite através da Márcia, e quando ela fez o convite, eu falei, olha, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre isso, eu sei pregar a palavra, pode ser, sei criar filho. Pode ser, se puder ser, então vai dar tudo certo. Amém, queridos? E, de fato, assim, o tema que a gente vai falar essa noite é um tema que nós temos visto aos olhos, não é? E experimentado. E essa semana passada, eu imagino que você que tem filho adolescente deva ter ouvido falar sobre isso, mas lançaram um movimento na rede social de um colégio de rede bem famoso aqui no Rio de Janeiro, que os professores foram acusados de assédio, de assediar as alunas. E isso viralizou na internet e tomou uma dimensão muito grande, ao ponto dos professores entrarem em sala de aula, não os professores acusados, mas todos os professores entrarem em sala de aula e os alunos se levantarem e virarem de costas para os professores. De espalhar bilhete na escola dizendo mexeu com uma, mexeu com todas. E queria dizer, eu não estou aqui para levantar nenhum tipo de bandeira. O meu tema aqui fui à escola saber o que estava acontecendo, entender se tinha algum caso na escola da minha filha, e fiz uma reunião com as pessoas responsáveis, e o que foi passado, o que estava acontecendo dentro da escola me chocou, porque era muito mais do que o que a minha filha tinha trazido para casa. E eu falei para as pessoas responsáveis, estamos vivendo uma crise de identidade, na qual as autoridades não sabem mais ser autoridade. E porque as autoridades não sabem ser autoridade, os seus liderados também não sabem se comportar como liderados. Porque dentro de uma sala de aula, em um colégio que nada teve a ver com o colégio do acontecido, os professores serem recebidos dentro de sala de aula de costas pelos alunos, isso é uma crise de identidade. E, queridos, a gente sabe onde essa crise de identidade começou. Não é você? É alguém que é bem alimentado nessa igreja. E essa crise de identidade, de autoridade, não é? Da rebelião, ela começou através de Lúcifer. E a Bíblia diz que, lá em 1 João, diz que essa influência está no mundo. Então, é uma influência que está no mundo. E nós, como pais, temos que entender que há um lugar que Deus nos colocou de autoridade. E, queridos, mesmo a queda de Lúcifer não tirou Deus do trono. Amém. Nenhum tipo de rebelião bíblica tira a autoridade do trono. Você tem um trono de autoridade na sua casa, você tem um trono de autoridade na igreja, no seu trabalho, e todos nós, ora somos autoridade, ora estamos debaixo de autoridade. Não tem como fugir. Eu sei que alguns, não até querem levantar bandeiras acerca disso, mas, queridos, não tem como fugir, porque foi assim que Deus pensou.
Nasceu no coração de Deus hierarquia. Nasceu no coração de Deus colocar as coisas em ordem e levantar pessoas para estar em cargo de autoridade e outras para receberem daquela autoridade. E nós temos visto isso, amado, dentro das nossas casas. Porque a casa é o primeiro lugar, não é? É onde tudo começa, é na nossa casa. É onde os nossos filhos são ensinados, onde os nossos filhos são disciplinados, onde os nossos filhos são treinados. E a palavra disciplina, eu lembro na minha época, antes de eu me converter, nós mulheres tínhamos arrepio igual gato. Aquele arrepio que subia assim, quando se falava de submissão, da mulher submissa, não é? O conceito do mundo de submissão é muito diferente do conceito de Deus. E quando se falava em mulher submissa, arrepiava igual um gato. E hoje a gente vê a mesma coisa quando se fala de disciplina. Quando se fala de disciplina, se imagina logo alguém bem autoritário. E, queridos, autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. São coisas bem distintas, não é? E nós estamos nessa crise de autoridade. E o pior, isso pode alcançar a nossa casa. E se alcançar a nossa casa, alcança a nossa igreja, alcança a nossa família, alcança a sociedade, vai alcançando todo mundo. Então, eu queria compartilhar algo com você essa noite. Certamente, ou você é autoridade, ou você está debaixo de autoridade. E, queridos, é um lugar que nós precisamos retomar nas nossas casas, nas nossas igrejas e em todas as esferas da sociedade. A posição de ser autoridade e como uma autoridade se comporta e como alguém que está debaixo de autoridade deve se comportar. Isso é importante demais, porque a Bíblia fala sobre isso. Eu quero ler com você um versículo. Pode ser? Eu quero que você abra comigo, por gentileza. A gente vai ver alguns versículos, a gente vai conversar algumas coisas sobre isso. Tem um versículo lá em Efésios que fala bastante sobre isso, que está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4. Eu vou ler na versão revista e atualizada e vou ler para você na versão judaica, que eu acho que abre mais o nosso entendimento. Eu posso ler? Você achou? Diz o seguinte: e vós, pais, quantos são pais aqui? Então diga, é para mim, é para você. Quantos são avós? Quantos são cuidadores? Rapaz, então peguei todo mundo agora, né? Todo mundo acabou se enquadrando aí. Diz o seguinte, posso ler? Vós, pais, cuidadores, avós, responsáveis, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criaos na disciplina e na admoestação do Senhor. A judaica diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, nem façam deles pessoas ressentidas. Em vez disso, disciplina e instrui no procedimento do Senhor. Disciplina quer dizer treinamento. Treinamento. Vamos pensar em alguém que treina. Disciplina é treinar, é instruir, é equipar, é ensinar. E quando a palavra fala que os pais, eles não devem tratar o filho com ira, provocar o filho a ira ou o ressentimento, ele faz um contraponto. Ele diz: ira, não. Disciplina, sim. Ressentimento, não. Disciplina, sim. Queridos, quando que a gente vai pensar que disciplina está num lado e ira está no outro? Normalmente a gente pensa: eu não vou disciplinar o meu filho, senão ele vai ficar chateado comigo. Eu não vou disciplinar o meu liderado, senão ele vai ficar ressentido comigo. Não é assim. Mas a Bíblia está dizendo que é justamente o contrário. Que quando nós estamos na posição de treinadores, de discipuladores, trazendo instruções, trazendo treino para o dia a dia, nós estamos livrando os nossos filhos e os nossos liderados da ira e do ressentimento. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, queridos, com essa história agora do incêndio no museu, não é? Todos nós ficamos entristecidos e abalados com aquilo. Uma parte da nossa história virou fumaça. Mas eu gostei demais de um historiador que ele disse: omissão tem preço. Queridos, omissão tem
preço. E quando a gente se omite de ser autoridade, a conta vai chegar. Em algum lugar, a conta vai chegar. A omissão, ela tem preço. E a Bíblia fala de um preço caro. Que uma família que tinha tudo para ser uma família maravilhosa, que tinha tudo para ser uma família de sucesso, um líder poderoso, um rei poderoso, um homem ungido, que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Esse homem poderoso, maravilhoso, um homem vencedor de batalhas, um homem ungido do Senhor, foi um fracasso na sua família. Sabe por quê? Porque se omitiu. Num momento tão crucial, ele se omitiu. A Bíblia fala, lá em 2 Samuel, que Davi tinha muitos filhos. E um dos filhos de Davi, Amon, se interessou pela sua irmã. E ele cometeu incesto. Ele possuiu a sua irmã. E um outro filho de Davi, chamado Absalão, ficou bem indignado, porque o pai nada fez. O pai se omitiu. A Bíblia diz que Davi só ficou chateado, que Davi só se irou com aquilo. Mas Davi não corrigiu o seu filho, um ato tão grave, algo tão gritante, Davi não corrigiu. E a omissão de Davi gerou em Absalão uma indignação, a ira que a palavra diz. Não leve o seu filho a ter ira. Não leve o seu filho a ter ressentimento. E a omissão da correção de Davi, a omissão de Davi ter saído do seu lugar de autoridade, do seu trono de pai. Amado, você tem um trono. Amém. Você tem um trono. Você tem um trono de autoridade na sua casa. Você que é pai, você que é mãe. Você tem um trono de autoridade. E quando Davi sai daquele lugar de trono de autoridade, Absalão começa a se revoltar. A revolta entra, o ressentimento entra, a ira entra. E uma grande tragédia acontece naquela família. E um irmão mata o outro irmão. E Absalão, amado, dentro dele vai vindo uma indignação e um espírito de rebelião contra a autoridade de seu pai. Absalão devia pensar, um homem tão bom na rua, um rei tão poderoso, um rei tão vitorioso na rua, mas em casa está tudo bagunçado. Ei, querido, deixa eu dizer algo para você. É importante mais nós sermos bem-sucedidos em tudo que fazemos. É importante mais vencermos no trabalho, sermos bênção na igreja. Tudo isso é importante demais e é a expectativa do coração de papai. Mas importante demais também é termos o nosso papel na nossa casa. E Davi não cumpriu o seu papel na sua casa. E mais tarde, aquela revolta, aquele desprezo pela autoridade, que não corrigiu no tempo certo, que não se posicionou no tempo certo, a omissão da autoridade, gerou algo em Absalão. E Absalão se levanta contra o seu pai. Ele se levanta contra a autoridade. Então, queridos, aquilo que na nossa vida pode ser difícil, porque disciplinar é difícil. Eu gosto de dizer que a gente cria qualquer coisa. A gente cria planta, a gente cria passarinho, a gente cria peixe. Não é só limpar a gaiola, né? Dá trabalho, né? Mas é um trabalho que passa rápido. Uma vez no dia você vai lá, limpa a gaiola, bota uma comidinha, troca água. Uma vez por dia, 2 vezes por dia, você joga uma água, tira a planta do sol, bota a planta na sombra, não é? Então, criar, a gente pode criar muita coisa. Mas educar, aí, amado, requer empenho. Educar requer esforço. Educar requer perseverança. Queridos, muitos pais estão desanimando na sua caminhada e não perseveram no seu lugar de autoridade. E não perseveram na criação dos filhos. Às vezes até terceirizam responsabilidades para a escola, para a igreja, para os professores da igreja. Mas é uma responsabilidade que é nossa, não é? Nossos filhos são nossa responsabilidade. Amém, queridos? Então, a gente não pode se abalar pelo que está lá fora. A gente tem, não é, um manual, tem um protocolo de conduta
que a gente precisa seguir. Queridos, não é fácil. E deixa eu te dizer, não tem filho perfeito, não tem pai perfeito, não é? Não tem criação perfeita. Ah, a criação de fulano é perfeita. Não, não tem, porque estamos todos em um processo. Não é? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sinal que é um processo de crescimento, é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de avanço a cada dia. A nossa vida, amada, é uma escala ascendente, sempre para cima, porque a gente não vai retroceder. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem, porque Deus não tem prazer nisso, e a gente quer agradar o nosso Pai, a gente quer agradar o nosso Senhor, então a gente não vai retroceder. Não tem protocolo para a gente retroceder, amém? Só tem protocolo para a gente avançar. Então, amado, a gente não vai retroceder, a gente vai continuar com a palavra. Mesmo o mundo dizendo tanta coisa contrária, mas a gente vai ficar com a palavra. Mesmo o mundo dizendo que... Queridos, parece uma boa ideia, mas não é uma boa ideia esse negócio de ser amiguinho do filho. Parece uma boa ideia, mas não é uma boa ideia. É uma má ideia. Claro que nós somos pais amigos, nós somos pais parceiros, nós somos pais companheiros, mas nós somos pais. A gente não vai arredar do lugar de autoridade. Uma autoridade, ela pode ser companheira, uma autoridade, ela pode ser amiga, ela pode ser amorosa, ter um lar amistoso, ter uma forma amistosa de corrigir, porque a Bíblia diz isso, não é? A Bíblia lá em Romanos, ela nos ensina que a correção, ela deve ser cheia de amor, cheia de compaixão. Isso é importante, mas a gente não vai arredar do nosso papel de autoridade. Existe um papel de autoridade. Nós somos pais. E aqui estão os nossos filhos. Nós somos pais amigos, nós somos pais parceiros, companheiros. E é assim que tem que ser. Mas o nosso lugar de autoridade está aqui. A gente não desce e não se iguala ao lugar dos nossos filhos. Porque eles precisam de referência. Queridos, seus filhos precisam de referência. Precisam da referência da autoridade. Porque senão eles ficam perdidos. Sabe aquela coisa de quando você chega na casa de alguém e a criança é o dono da sala? O dono do sofá, o dono da televisão, o dono do celular. Ai, fulana, não respondi a sua mensagem porque meu filho não deixou, ele estava vendo filme no celular. Mas isso não acontece aqui não, né, pastor? Só lá em Campo Grande. Querido, você não sai do seu trono de autoridade. Amém? É você que está lá, é você que é o dono daquele trono. Você que tem que se assentar lá. Você vai ser amigo do seu filho, mas ensinar equilíbrio de autoridade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. E pior, queridos, ou melhor, não é? A Bíblia fala do que a gente vê lá fora. Tem um estudo que eu achei bem interessante, que é de uma empresa de consultoria e RH. Chama Assessoria Saad. E eles têm experiência em contratação e demissão. E eles fizeram um levantamento para descobrir por que as pessoas eram demitidas. Queridos, é chocante. Por quê? 86% das demissões são por questões de comportamento. Porque ou os empregados não respeitaram a autoridade, ou não sabiam conviver em grupo, porque quando a gente não dá o limite, os nossos filhos eles vão crescendo achando que podem tudo. A isso os estudiosos chamam de síndrome do imperador. Quantos já ouviram falar da síndrome do imperador? Tudo pode. Ele está no trono. A criança está no trono. O adolescente está no trono. E tudo pode. Ele é o imperador da casa. E quando ele chega no mercado de trabalho, vem o grande choque. Porque lá ele não é o imperador. Ele não foi treinado. Disciplina é treino. Disciplina é preparação. Ele não foi treinado para estar diante de limites. Ele foi criado sem limites. Ele foi criado com tudo, ele pode. Ele é o imperador da casa. Ele define a programação, ele define o horário, ele define a comida. Ele define se o pai sai, se o pai chega, com que, como vai. Define tudo, é o imperador da casa. Só que no mercado de trabalho ele não é o imperador. E aí o que faz? Ele não tem protocolo.
Sabe aquela formiguinha que você tira assim, passa assim, e aí a formiguinha não sabe mais o que fazer, porque cortou? Não tem protocolo, não sei mais o que fazer. Então, nós temos visto isso é estatística comprovada, que pessoas são demitidas por conta do seu comportamento no trabalho, porque não entenderam a cadeia de hierarquia. E sabe quem ensina a cadeia de hierarquia? Nós, os pais. Nós que ensinamos a cadeia de hierarquia para os nossos filhos. Você está disposto? Amado, você pode estar dizendo assim, meu Deus, e agora? Já era. Não já era não. Tem tempo ainda para você fazer isso, amém? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A Bíblia nos ensina, queridos, que em todo tempo a palavra... Você cantou, não é? Nós cantamos aqui. Em todo tempo há tempo para a palavra. O ministro de música falou, tem um dia de amanhã. E tem um dia de amanhã que nós podemos nos levantar com a palavra. Amém, queridos? Eu quero ler uma outra passagem para você, que é bem interessante, que está lá no Evangelho de João. Eu sei que você não vai correr essa noite, né? Eu sei que o tema não promove muito a corrida para você. Mas, querido, vai dar certo. Amém? Lucas, por gentileza, Lucas 9. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Essa passagem, eu acho essa passagem interessantíssima. Talvez você nunca tenha olhado com o prisma que a gente vai olhar agora. Mas Lucas 51, essa passagem dá até uma conferência, né? De tão boa que ela é. Posso ler? Você achou? Diz o seguinte. E aconteceu que, aos que se completarem os dias que se devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Queridos, o que estava acontecendo aqui? Eu não sei se você conhece a história desses dois homens aqui, mas a Bíblia diz que eles eram conhecidos como filhos do trovão. Eles eram bem, não é? Afogueados assim, bem aquele mexeu, já dou uma voadora. Eles, um temperamento bem inflamado, não é? Aqueles que precisavam de disciplina, de um treinamento mais corpo a corpo, de um treinamento mais próximo. Então eles estavam indo para um lugar e a Bíblia diz que Jesus ia para lá, porém havia lá uma rixa entre esses dois povos, que não é o foco da ministração, e eles não quiseram receber Jesus. Aquela situação de não querer receber Jesus levantou dentro daqueles dois discípulos uma indignação. E eles quiseram resolver na própria força. Quando a gente olha os versículos anteriores, a gente vai ver que Jesus já tinha feito muitos milagres. E que inclusive já tinha dado autoridade para eles dois. Os versículos anteriores, os capítulos anteriores, a gente vê que aqueles dois, eles já tinham recebido autoridade da parte de Jesus. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Jesus já tinha ido para o Monte da Transfiguração com eles. Eles já tinham visto tudo aquilo que o poder poderia fazer. E naquela situação de negativa, naquela situação de fomos contrariados, naquela situação de não é bem isso que eu quero, a gente vai queimar todo mundo. A gente agora pode. A gente pode queimar todo mundo. A gente já tem autoridade. A gente tem o poder. A gente está andando com o homem. A gente pode, a gente vai queimar todo mundo. Queridos, eu fico pensando, se Jesus se omite da sua posição de autoridade naquele momento, será que João, anos mais tarde, ia escrever assim, filhinhos, andem em amor? Será? Se Jesus fala, manda matar todo mundo, isso mesmo, taca fogo, porque eu estou com preguiça de corrigir vocês.
Porque eu estou aqui fazendo a unha e dá muito trabalho parar para te explicar. Porque eu estou aqui mandando WhatsApp para as amigas e para os amigos e tenho mais o que fazer do que te explicar, do que te treinar, do que te disciplinar, do que botar você sentado aqui e falar assim: meu filho, sabe de uma coisa? Você não é o dono do mundo. Você não é o imperador. Nós estamos em um mundo onde nós convivemos com outras pessoas que precisam ser respeitadas, precisam ser compreendidas. Nem tudo é como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. No mundo a gente vai ter negativas. Alguém vai dizer não pra gente lá fora. A gente tem que trabalhar isso por dentro, meu filho. Amado, mas Jesus repreendeu. A Bíblia não cita com detalhes o que Jesus fez, mas Jesus deve ter explicado para eles: ei, vocês estão se achando, né? Porque estão andando comigo, porque foram para o Monte da Transfiguração comigo, porque viram coisas maravilhosas que nenhum homem viu ainda. Vocês estão achando que vocês são... Não é nem a última Coca-Cola do deserto. Porque a última Coca-Cola do deserto não tem opção. A gente tem que beber ela mesmo, né? Se é a última, você vai escolher o quê? Só tem ela para beber. Mas você está na prateleira cheia de Coca-Cola e você está se sentindo aquela que foi a escolhida. Queridos, mas Jesus explicou para eles e forjou algo no caráter deles. Queridos, o que nós somos hoje é resultado de muita experiência que foi forjada no nosso caráter. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Porque eles não sabem, eles precisam ser treinados, eles precisam ser ensinados. Precisa dizer não e explicar por que está dizendo não. Olha, não é para tacar fogo do céu. A gente vai compreender o lado deles também. Tudo tem dois lados. Vamos pensar como eles estão pensando? Vamos compreender o nível que eles estão? Queridos, e ensinar os nossos filhos que eles não podem fazer tudo o que eles querem. Porque lá fora eles não vão poder fazer. Isso é forjar um caráter. Isso é forjar uma personalidade. Isso vai fazer com que ele chegue lá no mercado de trabalho e ele entenda que ele tem um chefe. Que esse chefe tem um dia mau. Que ele é o empregado ali. Ah, não, mas agora eu vou ter o meu próprio negócio. Meu marido sempre fala sobre isso e eu acho divino. Eu vou ter agora o meu próprio negócio. Piorou. Porque o cliente vai chegar lá e você vai ter que dar aquele sorriso amarelo, porque ele é o seu cliente, ele que paga suas contas. Não tem como fugir. Você entende que não tem como fugir? Amado, foi Deus que pensou sobre isso. Foi Deus que nos instrui pela sua palavra. Como é a perseverança da obediência. Queridos, não é um dia, ou 2, ou 3. É todo dia. É uma perseverança na obediência, na instrução. Porque filho é todo dia. Não é todo dia não está lá. Todo dia não inventa uma coisa. Adolescente... Todo dia tem uma coisa nova. Adolescente, todo dia tem uma novidade. Todo dia tira algo da cartola. E aí você tem que estar preparado para aquelas ideias da cartola, né? Posso dormir na casa de fulano? Quem é fulano? Nunca ouvi falar em fulano. De onde saiu fulano? Ah, é a amiga nova que chegou da escola. É muito mais simples dizer vai. É maravilhoso dizer vai. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Diga sim sempre que possível. E diga não sempre que necessário. Amém. Você está forjando o caráter do seu filho. Amém? Você não é amiguinho do seu filho. Ele é seu filho. Você é autoridade na sua casa. Você é autoridade na sua família. Foi Deus que criou as esferas de autoridade. E deixa eu dizer para você, o diabo sabe disso. Porque ele não é burro, ele é astuto, ele tem desígnios. E tudo que ele quer é nos tirar da posição de autoridade. Mas você não vai sair, amém? Você vai perseverar. Sabe, queridos, eu tenho estudado sobre perseverança, porque eu imagino que não acontece com você, só comigo. Mas algumas coisas que a gente ora e não acontece no momento que a gente gostaria que acontecesse. Vamos dizer assim, né? Algumas orações que a gente faz que levam mais tempo para acontecer, para se manifestar. E durante esse tempo a gente precisa perseverar, declarando a palavra, crendo na palavra.
E eu fico pensando, a Bíblia fala, queridos, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que depois que Jesus ressuscitou, ele esteve com 500 irmãos. Levando em consideração que um dos últimos mandamentos de Jesus para os seus discípulos era que eles ficassem em Jerusalém para receber revestimento de poder, para receber o batismo do Espírito Santo. Era uma promessa lá de Joel, que Jesus reforça lá em Lucas. É claro que Jesus encontrou com esses 500 irmãos e Jesus falou, deu as instruções para eles. Rapaz, não sai não, vai lá, fica lá no cenáculo, vai para Jerusalém, porque já já o Espírito Santo vai descer. Só que o Espírito Santo não desceu naquele dia, não desceu no dia seguinte, demorou um tempo para o Espírito Santo descer. E a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 15, e depois, seguindo adiante, que na Assembleia tinham apenas 120. Se Jesus encontrou com 500, é claro que Jesus falou do Espírito Santo para eles. É claro que Jesus deu a recomendação. Fica lá esperando o Espírito Santo. Aonde estão os outros 380? Desistiram. Amado, você não vai desistir de disciplinar o seu filho. É todo dia. É todo dia. É todo dia. É sempre a mesma coisa? Amado, 50 mil vezes a mesma coisa. E eles ainda testam para ver se a gente esqueceu. Pede, aí você diz que não. Uma semana depois pede a mesma coisa. 15 dias depois pede a mesma coisa. Mas vem cá, eu já não dei essa resposta? É só para ver se mudou de ideia. Não, não mudou de ideia não, a ideia continua a mesma. Não pode. Testando a gente, testando os nossos limites. Eu tenho um de 19, que vocês conhecem bem, e eu tenho uma de 17. Claro que o tratamento do 19 e de 17 não vai ser como eu tratava quando eu tinha 8, 9, não é? É outro. É um homem, já são adulto e adolescente. O tratamento é outro, mas a autoridade é a mesma. O trono de autoridade está estabelecido do mesmo jeito. Amém, querido? Só quando casar, e aí tiver a casa deles, e for, sei lá para onde que Deus vai mandar, Jesus vai voltar antes. Mas enquanto comer, não é, do meu pirão, prova do meu cinturão. Não. Opa. Mas, enquanto estiver na minha casa, vai ter que ter disciplina. Porque está sendo treinado. Amado, lembra disso, disciplina. Sabe por quê? Sabe o que acontece? A gente é filho da ditadura. Eu sou filha da ditadura. Eu nasci em 1968, o ano que não acabou. Então, eu sou filha da ditadura. Estamos filhos da ditadura e netos da ditadura. Então, na nossa mente, disciplina é algo nocivo. Porque foi um extremo. Então, a gente, em vez da gente ficar no meio da estrada... Hoje está no outro extremo. Saiu do extremo da ditadura. E aí, queridos, a questão é muito mais complexa, porque a gente está falando, né, de militarismo. E o que a gente tem que entender? Que as forças armadas, elas não são um canivete, elas são uma espada. Elas são treinadas para isso, essa é a função, não é? Para ir para a guerra. Então, a gente não usa canivete para fazer o que espada faz, e vice-versa. Então, tem o seu alvo, tem o seu motivo para ser o que eles são. Só que a gente saiu de um extremo da ditadura e foi para o outro extremo. Não ficou no meio da vala. Porque como somos filhos da ditadura e aquilo foi tão danoso na nossa vida, a gente começou a ir para o outro extremo de criar sem regra, de criar sem disciplina, se criar sem treino. Mas, querido, sem disciplina, sem treino, os nossos filhos terão deficiências nas emoções, no caráter, serão débeis, porque não sabem dos seus limites, porque não sabem do seu potencial, porque o potencial não foi explorado. Querido, toda vez que você diz não, sabe o que acontece? Ele vai explorar o potencial dele. Ele vai encontrar uma barreira. Disse não. Então eu vou reprogramar. Eu vou encontrar uma outra alternativa. Eu vou encontrar uma outra opção. Ele está trabalhando as faculdades, o intelecto. Ele está trabalhando as emoções. Aquela indignação. Ele está trabalhando. Então, quando nós não disciplinamos, quando nós não treinamos
e guarda isso. A disciplina não é para você ser remetido ao autoritarismo, não é? Eles precisam daquilo pela função deles. Entenda isso, por favor. O militar, ele precisa daquela disciplina pela função deles, é óbvio, mas a gente vai encontrar um equilíbrio. A gente não vai para outra vala da estrada que tudo pode, que tudo está liberado, amado, porque a vida não é assim. E nós não estamos preparando os nossos filhos para ficarem eternamente debaixo das nossas asas. Eles vão voar, queira a gente ou não. Eles vão voar, eles vão voar. E esse voo tem que ser um voo seguro. Porque quando a regra não é clara, quando a disciplina não é clara, os nossos filhos, eles são inseguros, eles não sabem como se comportar, eles não sabem como agir, eles não sabem resolver as coisas. Lá em casa sempre foi assim, o moço da TV a cabo chegou, o que eu faço? Atende, vê o que ele quer, resolve, vai na padaria, e veio errado, volta lá e troca. Esticando os limites. Meu filho estudava em Campo Grande, eu sempre levei e busquei na escola, tinha essa possibilidade, esse privilégio, que eu considero um privilégio, agradeço a Deus esse privilégio. Só que precisou voar e foi estudar em Realengo. Deixou de mamãe deixar na porta e precisou pegar o trem. Eu fui com ele no primeiro dia. Filho, isso é o trem, é assim que se anda. Presta atenção naquilo, presta atenção naquilo lá. Ó, tá vendo aquele grupo ali? É assim, assim, aquilo ali. Dei todas as instruções. E depois, só no joelho. Mas precisou voar. Precisou esticar o limite. Sair de Campo Grande e ir para Realengo. Agora estuda na URCA. Imagina se não tivesse sido treinado para ir para Realengo. Como é que ia para a URCA? Então, amado, são passos de treinamento dos nossos filhos. Forjando nos nossos filhos um caráter. Eles precisam ser aperfeiçoados. Eles precisam ser treinados. Eles precisam ser esticados para não ser débeis. Para não serem deficientes. Todas as vezes, amado, que você fala assim, deixa que papai faz. Deixa que mamãe faz. Deixa que mamãe resolve. Não, vai lá e resolve, meu camarada. Não foi você que se enfiou nessa enrascada? Resolve desse jeito, usa isso, usa aquilo, mas resolve você. A enrascada é sua, a situação é sua. Não é mamãe que vai tomar as dores e vai que resolver, papai que vai resolver, não, amado. Eles precisam crescer. Coisas precisam ser forjadas no caráter dos nossos filhos. Amém? E é um processo. A gente não vai exigir de uma criança algo que ela não possa corresponder. Mas, na idade dela, ela pode corresponder. Ela pode começar a amarrar os sapatos. Ela pode começar a botar roupa no cesto de roupa suja. Ela pode começar a tirar o pratinho dela da mesa e levar para a pia. Isso é um treinamento. Se você não ensina a tirar o pratinho e pôr na pia, quando você precisar que lave a louça, não vai lavar. Se você não ensina a pegar a roupinha e botar dentro do cesto de roupa suja, quando precisar lavar o banheiro, não vai lavar. Treinamento, disciplina, amado, guarda isso. É treinamento. Estamos treinando os nossos filhos para quê? Para a vida. Para que eles possam cumprir o chamamento, a vocação, aquilo que Deus tem para eles. Amado, a sua responsabilidade, se você é crente, se você tem filho crente, a sua responsabilidade e a minha é ainda maior. Porque nós não só estamos criando para a vida, mas nós estamos criando para o reino. Para serem eficientes no reino. Para cumprirem o chamamento que o Senhor tem para a vida deles no reino. Então, amada, a responsabilidade é muito maior. Uma vez eu ouvi alguém ministrar, eu já nem lembro mais, que ficava falando assim, eu imagino a professora da escola dominical do irmão Reagan. Você já parou para pensar nisso, Glê? Quantos irmãos Reagans vocês estão forjando lá na igreja de criança? Eles estão sendo treinados, queridos. Nós somos treinadores dos nossos filhos, dos nossos netos, vovó, vovô. Se você é a autoridade que toma conta todos os dias, coopera com a educação do neto, não é? Seja um cooperador também. Não deixa fazer tudo, não. Forja o caráter deles também. Queridos, é um processo. Eu quero ler o último versículo com você, para a gente começar a encerrar.
Eu sabia que você ia correr. Eu tinha certeza que você ia pular de alegria com essa palavra. Tinha certeza disso. Não é? É uma palavra maravilhosa. Hebreus capítulo 5, por gentileza. Hebreus capítulo 5. Queridos, o nosso Redentor, o nosso libertador, o homem mais importante da nossa vida, por assim dizer, não é? A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. A Bíblia diz que ele foi treinado. Porque ele tinha emoções, porque ele tinha alma, porque ele tinha carne. Mas a Bíblia também diz que por conta disso, ele foi aperfeiçoado a cada dia. E, queridos, Jesus sempre vai ser o nosso exemplo, sempre vai ser o nosso referencial, ele sempre vai ser o nosso espelho. Como ele corrigiu aqueles 2 discípulos, como ele corrigiu os 2 irmãos, não é? Tiago e João. Ele foi treinado na obediência. Todas as vezes que Jesus falava, eu não faço de mim mesmo, eu faço o que o Pai manda. Eu não falo de mim mesmo, eu falo o que eu ouço do Pai. Eu estou aqui, mas eu estou cumprindo a vontade do Pai. Jesus estava em reverente submissão aos planos de Deus, à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Como uma autoridade, Jesus estava debaixo de autoridade. E, queridos, o homem que impressionou Jesus na fé era um centurião, não era judeu, não era do povo judeu. Era um centurião romano. Mas aquele homem impressionou Jesus na fé. Por quê? Porque aquele homem estava em reverente submissão. Ele disse, olha, eu estou debaixo de autoridade e acima de mim tem autoridade. E eu também sou autoridade sobre pessoas que estão abaixo de mim. Aquele homem, aquele centurião estava dizendo, a cadeia de autoridade está completa. E quando a cadeia de autoridade está completa, amado, o milagre vai acontecer. O centurião disse, pode mandar só uma palavra. Eu entendo bem de autoridade. Eu entendo o peso da palavra de uma autoridade. Tem poder na palavra de uma autoridade. Amém, queridos? Em todas as esferas da nossa vida. Tem poder na palavra de uma autoridade. E quando nós compreendemos isso no reino do Espírito, amada, a gente não está falando de coisa natural, porque a gente não é mais natural. Já passamos dessa fase. Estamos falando de coisas sobrenaturais, de coisas espirituais. E quando nós entendemos isso no reino do Espírito, o que no reino do Espírito significa você na sua casa? O que no reino do Espírito significa você como autoridade? Amado, há poder nesse lugar, amém? Vamos ler? Posso ler com você? Hebreus, capítulo 5. Não tem como a gente ler o versículo todo, mas eu vou pensar aqui a partir do versículo 7. Posso ler? Diz o seguinte, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e piedade aí é reverente submissão. Piedade não é fazer caridade. Piedade é reverente submissão. Piedade é estar muito próximo de Deus ao ponto de fazer o que Deus faz. E porque nós estamos tão próximos de Deus, nós somos caridosos. E ele diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus foi aperfeiçoado. Em que lugar? Da obediência. Amado, quando você diz não para o seu filho, quando você disciplina seu filho, você não está fazendo mal para o seu filho. Você está fazendo bem para o seu filho. Você está aperfeiçoando o seu filho. Você está forjando coisas no caráter do seu filho. Está aperfeiçoando e preparando para coisas maiores. A Bíblia diz, Jesus aprendeu. Durante toda a sua vida, ele estava submisso. Durante toda a sua vida, a carne queria fazer uma coisa, a alma queria fazer uma coisa, mas ele entendia o propósito.
Ele entendia o chamamento, ele entendia a hierarquia e ele fazia aquilo que a autoridade determinava que ele fizesse. E por isso ele foi aperfeiçoado a cada dia. Queridos, lá no Getsêmani você deve lembrar: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era possível, e nem sempre vai ser possível. Nem sempre vai ser possível dizer sim. Nem sempre vai ser possível fazer a vontade da criança, do adolescente. Nem sempre vai ser possível. Meu amado, deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que a gente pode negociar. Tem coisas que são negociáveis. Mas tem coisas que não são. A omissão tem um preço. Você não vai pagar esse preço porque você não vai negociar. Amém? Com a comodidade. Não, você não vai negociar. Você vai se manter firme, perseverando. Amém, queridos? Então, Jesus, ele foi aperfeiçoado. Queridos, a gente precisa entender que ele obedeceu. Ele obedeceu. E nisso ele foi aperfeiçoado porque crescimento dói. Crescimento natural dói. Quando os filhos são adolescentes e estão crescendo, tem a dor do crescimento físico. O osso está esticando. E aí aquele crescimento físico dói. Tem dor nas pernas, os adolescentes têm dores nos braços, porque estão crescendo. Amado, o crescimento espiritual também dói. Mas você está sendo aperfeiçoado, crescendo espiritualmente. E os seus filhos também, na disciplina, no treinamento a cada dia. Amém? Você não vai negociar com o sistema desse mundo, porque a Bíblia diz, amado, que nós não vamos nos conformar com ele. Então o mundo tem dito muita coisa, o mundo tem acabado com a hierarquia, o mundo tem acabado com a autoridade, os conceitos estão totalmente invertidos. Por quê? Porque quanto mais desorganizado for, melhor. Mais fácil, alguém se levanta, eu vim organizar essa bagunça. E a intenção do sistema do mundo é mesmo desorganizar. Mas, queridos, você não pertence mais a esse mundo. E na sua casa vai ser organizado. Amém? É perfeito? Não, não é perfeito, não. Na minha casa não é perfeito. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que você fala assim, não acredito. Isso de novo? Queridos, mas vai valer a pena você perseverar. Amém? Vai valer a pena contribuir com um adulto melhor. Seu filho vai ser um adulto melhor. Nossos filhos serão adultos melhores que vão fazer a diferença. Porque vão reconhecer a autoridade com facilidade. Porque não vão ser como o sistema desse mundo, que um professor entra na sala de aula e a turma inteira se levanta e vira de costas. Meu Deus, que crise de identidade. Mas porque os professores, eles não foram ensinados em autoridade. Ficou uma lacuna. E quando fica uma lacuna, meu amado, a mentira entra, a dúvida entra. Entra o conceito do mundo. Ficou uma lacuna no coração dessas autoridades. A autoridade não sabe mais se portar como autoridade. Por quê? Porque tudo dá polêmica na internet. Odeio coentro. Bota isso na internet. Já era. Vai se levantar um movimento a favor do coentro. E você vai ser acusada de coentrofobia. Querida, não se seduza com isso, não. Faça o que tem que ser feito, amém? Sabe por quê? Você tem respaldo. Você tem respaldo, é Ele que te dá o respaldo que você precisa para educar os seus filhos na disciplina, no treinamento do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem ama é quem corrige, quem ama é quem educa, quem ama é quem treina. Amado, não pense você que viver uma vida de qualquer maneira, deixando os filhos fazerem qualquer coisa, que isso é o certo. Não, não é o certo. O certo é você treinar, o certo é você disciplinar, o certo é você apresentar o Deus que disciplina, o Deus que corrige. Como Deus faz isso? A Bíblia diz pela sua palavra. Deus corrige pela sua palavra. Então, amado, gasta tempo com teu filho, ensinando a palavra. Meu filho, é isso que a palavra diz? O que a palavra diz? Vamos para a palavra. Lá em casa eles tinham esse jargão. Toda vez que faziam alguma coisa errada, já sei, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Eu vou te dizer, 19 e 17, tem valido a pena. Amém. Não são perfeitos,
Também não sou perfeita, mas vou te dizer, se a gente for somar prós e contras, nós estamos na vantagem. Amém, queridos? Por quê? Porque a palavra não falha. Deus não vai falhar, Deus não é irresponsável de dizer para a gente fazer uma coisa sem que Ele tenha dado o respaldo. Ele deu o respaldo para corrigirmos os nossos filhos, porque foi Ele que nos colocou como autoridade na nossa casa. Eu não sei qual é o padrão de família que você vive, né? Muitas mulheres hoje não têm marido, são sozinhas. Minha amada, mas você é autoridade na sua casa. Não se corrompa, não se venda. Esteja lá no seu lugar de autoridade. Amém, queridos? A gente acha que está agradando, deixando fazer tudo. Mas é um engano, é uma mentira. A gente agrada quando a gente anda na palavra. E a palavra diz, amado, que nós temos responsabilidades com os nossos filhos. De forjar neles um caráter. Para que eles não sejam débeis. Para que eles não sejam... filhos com emoções balançadas. Sabe, queridos, pessoas que têm emoções balançadas, elas querem matar e querem morrer. Porque houve uma dificuldade, houve uma negativa e a emoção dela não foi trabalhada para reagir àquilo. Ela pediu alguma coisa e algo foi entregue para ela. Pediu outra coisa e algo foi entregue para ela. Pediu outra coisa e algo foi entregue para ela. Ela não conhece a negativa. E porque ela não conhece a negativa, quando ela encontra a negativa, vai pirar. Então ela precisa ser treinada a cada dia. Todos os dias, desde pequenininho. Ah, mas ela é pequenininha, não entende. Não, ela entende. Ela entende. Querido, se ela não entendesse, a gente ia acabar com o berçário. Não é? Porque não entende, bebezinho vai entender? Não, então para que ter berçário? Para que as tias do berçário estão lá com aquele solzinho, Deus criou, bate o sininho, tarará, para quê? Sabe por quê? Porque a criança é um espírito. Assim como você e assim como eu. Então, se ela entende a palavra para aprender acerca do caráter de Deus e ela entende a palavra também para correção. A gente não vai abrir mão, amém? A gente não vai abrir mão, amado, por mais que o mundo queira espremer a gente, nós temos o maior do nosso lado, amém? Então, desde bebezinha, ensina a sua filha, ensina o seu filho a hora de cada coisa. A disciplina, o treinamento é desde cedo. Sabe, queridos, quando a gente pega, né, os adestradores, eles preferem treinar os animais desde pequeno. Os times de futebol, as seleções de base, chega lá o dentinho de leite e ele é treinado e vai crescendo ali, sendo aperfeiçoado. Então, querido, desde pequenininho, treinado na palavra, discipulado na palavra, sendo aquele que, eu e você como pais, com aqueles que vão forjar para que sejam adultos melhores. Por quê? Porque quando eles forem adultos, eles vão saber ser autoridade. A autoridade perfeita. Amém, querido? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Eu creio em nome de Jesus que naquilo que é a nossa deficiência, não é? Naquilo que nós precisamos do socorro e da ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar. Queridos, Ele é o nosso mestre por excelência, Ele que nos ensina todas as coisas. Então, se você localizou na sua vida áreas que talvez você não esteja fazendo, ou áreas que seja a sua dificuldade, enfim, eu creio na unção do Senhor cooperando com todas as coisas, porque a unção, ela coopera com todas as coisas, ela confirma a palavra com sinais, a unção despedaça jugo, e eu creio em nome de Jesus no auxílio e no socorro da unção na nossa vida, amém? Para nos capacitar, para nos ajudar, para pegar na sua mão. Amado, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é aquele que nos conduz, é aquele que nos ensina, é aquele que nos revela toda a verdade. E aquilo que você não sabe fazer, o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é o teu mestre. A unção nos ensina todas as coisas e Ele vai nos ajudar, amém? Cadê o Ministério de Música? Pode nos socorrer? Oh, glória! Aleluia! Amado, você tem um pai que pensou em tudo. Deus já pensou em tudo. Deus pensou no seu filho, Deus pensou na sua filha, Deus pensou em tudo. Então você pode confiar nele. Pai, isso eu não sei fazer. Me ajuda, me ensina. Amado, o Espírito Santo vai te ajudar. Amado, quantas vezes, enquanto eles falavam, os meus filhos falavam, eu ficava, pai, me ajuda. O que eu falo nessa hora? Tem hora que você não tem protocolo.
Tem hora que não tem resposta. Você precisa receber e confiar na unção. Porque você está no seu papel de autoridade. Queridos, eu estou aqui e eu confio na unção. E todos os ministros que vêm aqui, eles não vêm pregar na sua vontade, na sua ideia. A gente está aqui porque tem uma unção que nos capacita. Porque tem um chamado. E quando vem o chamado, vem a unção que capacita para exercer o chamado. Querido, se você é pai e mãe, e isso é uma dádiva, é um dom divino, veio do coração do Pai. Então, amado, você pode também crer que para ser pai e mãe também tem graça. Também tem unção que coopera, que ajuda, que auxilia. Então não é para entrar em desespero, é para confiar na graça e na unção do Senhor. Quantas vezes os meus filhos falavam alguma coisa e eu falava, e agora? O que eu falo? O que eu faço? Sabe, enquanto a pessoa está falando, você está pensando, Senhor, me ajuda. Não tem protocolo, não sei o que dizer. E a inspiração vem. Porque o Espírito Santo é o mais interessado, amado, da gente cumprir o nosso papel de pai e mãe. Porque o Espírito Santo está interessado em forjar coisas no caráter dos nossos filhos. Porque, queridos, os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Então o Senhor tem responsabilidade sobre eles. O Senhor tem expectativa sobre a vida dos nossos filhos. Nós estamos aqui apenas para conduzir no caminho, para mostrar o caminho, para ensinar o caminho, para andar no caminho. E deixa eu falar algo que saltou no meu coração agora. Com todo amor e carinho, a gente já vai orar. Querido, se você tem dificuldade em se submeter, trata isso na sua vida. Porque isso vai ser refletido dentro da sua casa. Porque você vai soltar isso na mesa. Porque você vai falar mal de autoridade na frente do seu filho. E ele vai entender que a autoridade não tem valor porque papai fala mal. Porque mamãe fala mal. Então que valor que tem a autoridade? Nenhum, não preciso respeitar. Papai e mamãe degrinem a imagem da autoridade na mesa do jantar, do almoço. Então tenha cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos. Os seus filhos olham para a sua vida e veem um exemplo, veem o padrão. E se nós estamos fora do padrão de Deus, a nossa responsabilidade com os nossos filhos é muito grande, porque eles estão olhando para a nossa vida. Então, querido, com todo amor, se você tem dificuldade disso, ajusta o teu coração, pede ajuda, enfim. Mas tenha cuidado do que você fala na frente dos seus filhos. Eles estão olhando para a nossa vida. E eles vão seguir os nossos passos. Então tenha cuidado com isso, amém? Ô glória, você crê na unção do Senhor essa noite nesse lugar?